Tem Vamos isso, sim. falar de algumas tensões, então, umas tensões talvez linguísticas. Como é que o senhor avalia o comportamento do presidente e também de seu clã como um todo nas polêmicas em que eles se envolvem? Desde declarações consideradas machistas, ou não usar linguajar pouco formal, ou falar do cocô para a sustentabilidade. E eu queria que o senhor avaliasse, por favor, a declaração do Carlos Bolsonaro sobre a democracia no Twitter recentemente, dizendo que nada se consegue por vias rápidas na democracia. Queria te perguntar que via é essa, na sua opinião. O Carlos, que é do seu partido também. É do meu partido. PSC. Veja, se a gente lê o Carlos como ele apontando uma crítica, fazendo uma crítica à democracia e tentando apontar um caminho, a fala dele é muito ruim. Aí a fala é muito ruim. Se ele está fazendo uma crítica apenas, ou tentando justificar, aquelas mudanças todas que nós prometemos em campanha, elas serão mais lentas, porque na democracia é mais lento, aí o diagnóstico dele está correto. A democracia é isso mesmo. Ela vai mais lento porque nem todo mundo concorda com você. Você tem instrumentos de contenção do poder, que tem que haver mesmo, que o poder é ilimitado. Aí sim. Mas quando se coloca como única via possível, qual seria a outra via? Eu não sei se ele colocou como única via possível. Se ele colocou como única, a democracia como única via possível, quer dizer? Não digo literalmente, mas quando ele diz que a via que a gente tem é a via que só causa lentidão, qual seria a via que causa aceleramento? Mas você está dizendo a mesma coisa que eu. O teu questionamento é o mesmo que o meu. Porque aquele foi um post desconecto dos outros, então eu não sei qual que é o contexto que ele estava falando. Eles sempre são. Você segue ele no Twitter, você sabe. É difícil. Mas não, aí que tá. Eu repudio se ele está dizendo assim, olha, a gente tem que mudar o sistema porque pela democracia é lento. Aí não conte comigo, tô fora. Agora, o diagnóstico na democracia é lento, ele é até irrefutável, se isso foi isso. Agora, quanto ao comportamento aí do presidente e também dos filhos nas redes sociais, acho que há uma incompreensão do papel dele como presidente, ocupante do cargo, e também dos filhos, como filhos do presidente. A gente está vivendo uma situação super nova, que filho de presidente nunca existiu no Brasil. Não existe. Os filhos, os presidentes até tinham filhos, mas não eram figuras públicas. Não eram figuras públicas. E quando um filho de um presidente fala, a gente vai entender que é o presidente que falou. Ou pelo menos tem muita influência. Exato, porque é o cara que está junto com ele no almoço de domingo, ou no jantar de ontem à noite. Então, esse cuidado deve haver. Veja, onde os filhos de chefes de Estado têm existência pública são nas monarquias. Ou nas ditaduras, enfim. O que seja. Mas vamos tratar das monarquias que são democracias. Nas monarquias, um filho de chefe de Estado, ele é preparado a vida inteira para se apresentar publicamente. Ele é preparado para ter a responsabilidade institucional, para saber que a sua fala pode causar um chacoalho, um desarranjo social. E quando ele fala, mesmo não sendo ainda o chefe de Estado, apenas uma expectativa de vir a ser, ele fala de forma pensada, de forma orientada, para causar o efeito desejado, sempre no intuito de pacificar ou amenizar as tensões sociais que existem naquele país. Ô, Paulo, é assim. E a gente está vivendo o contrário. A gente é total o contrário. A gente tá Paulo, vivendo o contrário. então eu queria dizer isso. O Fefito aborda a questão da fala, né? Do que dizem, né? Os filhos, né? E o que isso pode acarretar. E o jeito como o presidente se A fala maneira também, como o presidente se comunica também. Agora, além da fala, tem uma intenção já explícita aí. Por exemplo, o presidente quer que o filho seja o embaixador do Brasil na embaixada mais importante, né? A embaixada de Washington. Um dos filhos, o mais velho, está envolvido aí acerca com a justiça, tendo que, em algum momento, vai ter que se explicar com relação a atos pretéritos enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro, do seu partido, se licencia para atuar junto ao presidente e corre informações de que ele gerencia essas redes de apoio ao presidente, monitora os sites de apoio ao presidente. Não são só falas, né? São atos explícitos de uma obtenção do poder no clã Bolsonaro, que se convencionou chamar até de clã Bolsonaro. Isso é a prova mais concreta, talvez, da velha política, né? Da política que não está preocupada em sanear o que está errado, né? E sim alimentar ou se apropriar daquilo e se beneficiar daquilo, né? Enquanto político, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sobre esses pontos que eu coloquei? Sim. Flávio envolvido com a justiça, a indicação de Eduardo para a embaixada, a licença de Carlos. Eu tenho sempre a preocupação
de preservar as instituições. As pessoas têm que acreditar nas instituições. O contrário disso é democracia dilacerada e a gente pode acabar em regimes não desejáveis que não sabemos o que vem. Por isso que a preocupação ela tem que ser sempre, ela é permanente e tem que haver esse cuidado. Então, quando você dá sinais de que há um esquema de poder paralelo ou algo que exerce um poder real e não institucional, você está causando um desarranjo. Você concorda que há sinais, então? Há sinais. A demissão do ministro Bebiano foi o quê? Sim. O sinal que Santos foi emitido Cruz. foi que o filho do presidente interferiu. Tem influência. Sim. Aquilo, o reflexo, aí eu estou testemunhando, o reflexo na Câmara dos Deputados foi assim... Caramba, como é que a gente ajuda o presidente se ele, o cara que estava com eles na campanha foi demitido pelo filho? Como é que eu faço um acordo com o presidente, um acordo no bom sentido? Sim. Como é que eu faço um acordo com o presidente sem saber se o filho aprova ou não? Para quem que eu peço essa autorização? E isso é ruim e prejudica o governo, né? Tem que haver uma relação de mínima confiança, de solidez naquela figura que é o chefe do Poder Executivo. E esses sinais, eles enfraquecem essa figura. É isso que acho que a família não está entendendo. E eu falo isso não é para tacar pedra, não. Eu quero que as reformas sejam aprovadas, quero que o governo ande. Nós temos 13 milhões de desempregados. Eu mesmo já passei por essa situação, não sou herdeiro, não vim de elite nenhuma. A gente sabe qual que é a realidade do brasileiro, sabe? Então, realmente eu fico com certa agonia diante de algumas situações. Deputado.